A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vocês. Bom, hoje nós vamos falar com base em um versículo. Então, nós temos como versículo tema da nossa pregação hoje, João 1:14. E o nome, o título dessa pregação, vimos a sua glória. Vimos a sua glória. João 1:14, que diz: aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Vamos orar novamente, clamando a Deus por essa mensagem. Nosso Deus amado, Criador e sustentador do universo, nós o louvamos. Louvamos por estarmos aqui reunidos para meditar nas Tuas palavras, para da Tua palavra cantar, da Tua palavra erguermos súplicas e agradecimentos a Ti, e na Tua palavra nos reunirmos pelo Teu Santo Espírito e prostrados perante Cristo. Que nós aprendamos mais de Ti, que através do Teu Santo Espírito sejamos conduzidos ao louvor e adoração do Teu nome, e que ao Teu nome seja dada a glória, por tudo que nós entendemos, por tudo que nós refletirmos, por tudo aquilo que rememorarmos. Ó Deus, que não fique apenas em nosso intelecto, mas que seja verdade em nossas almas, em espírito e em verdade o adoremos. Em nome de Jesus nós clamamos. Amém. Bom, estamos a caminho do Natal. Confesso que quando fui convidado a pregar pelo pastor, eu estava já engatilhando um salmo. Eu gosto muito, assim, muito mesmo, desde que nós estudamos na EBD os salmos, e mexiam muito com emoções. Os salmos são canções, são poemas, são orações. Então mexe muito, eu gosto muito de refletir profundamente nos salmos. Mas, domingo passado, se eu não me engano, domingo passado o pastor anunciou, acho que foi domingo passado ou 2 domingos atrás, não sei, anunciou que eu iria pregar sobre o Natal. Isso eu não sabia. Então, foi feita essa adaptação para João, mas nem um pouco triste, nem um pouco contrariado. Na verdade, eu sou daqueles entusiastas antigos que começa o mês de dezembro, já começa a falar para os outros: vocês já estão ouvindo o sino tocar? Meio empolgados demais. O mês de dezembro ele tem toda uma especialidade, por exemplo, meu aniversário. Então, é um mês muito, muito bacana, um mês de virada de ano, um mês de festas com família no final do ano, de comer bastante e se arrepender depois de ter comido bastante. Então, tudo isso, mas em si, a alegria de cantarmos músicas de Natal, o ano inteiro esperando para cantar o 27, e chega em dezembro a gente canta, ver essas luzes, essas decorações natalinas na cidade inteira, apesar, Prudente não usa muito disso, mas outras cidades investem bastante nisso, e casas fazendo essa iluminação, tudo especial para o Natal, que é muito importante aqui, pelo menos na nossa civilização ocidental. E ainda mais, ouvir mensagens de Natal, ouvir mensagens da manjedoura, ouvir mensagens daquela noite santa, é algo muito legal, é algo muito bom. Então a alegria principal, óbvio, que não está na belíssima forma das coisas natalinas, mas do conteúdo em si dessas coisas, do conteúdo do Natal. E o conteúdo do Natal, eu considero que a gente pode resumir bastante, e de uma forma cantada, no hino 33. O hino 33, na segunda estrofe dele, ele diz:
Deus nos amou, Deus encarnou, vede o menino nascido. É muito legal cantar isso. Deus nos amou, Deus encarnou, vede o menino nascido. Essas três alegações são muito fortes. Entender o amor de Deus, entender a encarnação de Deus, e a encarnação singela de Deus, é algo realmente de se maravilhar. Então, entendemos o Natal, entendemos um mundo perdido em escuridão que recebe a luz, entendemos um mundo perdido em pecados que recebe o Santo, entendemos um mundo perdido em pecados longe de Deus e recebe Deus. Sim, Deus nos amou. Sim, Deus se tornou homem. Essa é a mensagem. E este versículo de João 1,14 também é um resumo glorioso da encarnação, um resumo glorioso do Natal. Então, o meu convite é, dentro desse versículo, nós observarmos um pouco da glória contida aqui, com corações cativos naquela noite santa em que o Salvador nasceu. Então, para separarmos esse versículo aqui, escolhi, talvez em homenagem ao pastor Ciro, 3 partes. Admito que eu faria em 6. Pensei que sairíamos daqui 11 horas e separei em 3 partes. Primeiro, a palavra encarnada. Segundo, vimos sua glória. E terceiro, graça e verdade. Vamos observar esses 3 pontos aqui deste versículo 14. E o primeiro deles, a palavra encarnada. Então voltemos para João 1,14. Primeira parte do versículo, essa primeira parte de 3, diz: aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Durante esta semana, por ocasião e providência divina, eu estava conversando com uma professora lá da minha escola, e ela citou um seriado, The Chosen, que eu não assisti ainda. Não sei se alguns de vocês já assistiu, mas é um seriado sobre Jesus, e uma narrativa expandida, óbvio, com liberdade poética, pelo que me falaram, com bastante liberdade poética, sobre quem é Jesus. E, inclusive, a Mara, nossa irmã Mara, já pediu para eu assistir e comentar sobre. Talvez, se Deus quiser, assisto nesse final ou começo de ano, ou pelo menos começo a assistir. Mas, ela falou que, assistindo com o filhinho dela, ela é cristã também, batista, inclusive, da Nova Jerusalém, e o filho dela assistindo com ela, viu aquele personagem, Jesus, rindo e contou uma piada. Falou algo engraçado e deu risada. O filho dessa professora falou: Jesus não é assim. Jesus não é assim. Aí ela, por quê? Porque Jesus é sério. Existe uma grande dificuldade, não só nessa criança, mas em todos nós, em entendermos o poderoso Deus, o Deus eterno, vivendo entre nós. É muito difícil. Talvez a nossa mente coloque Jesus como um sábio que, mais parecido com os monges budistas, são totalmente separados da vivência comum da sociedade e ficam filosofando o dia inteiro e se abstendo dos bens materiais. Não. Esse não é o Jesus descrito na Bíblia. E com certeza não é o Cristo que viveu entre nós. E essa dificuldade de entender um Deus sendo homem,
o único Deus se tornando homem, obviamente não é de hoje. A humanidade, sim, inclusive muitas heresias surgiram por causa disso, entender um Deus se tornando homem. Entender o Deus verdadeiro, o único Deus se tornando homem. Bom, João, para falar sobre o Deus que se tornou homem, ele já inicia, vamos voltar lá para João 1:1, no princípio era aquele que é a palavra. Em algumas versões mais tradicionais também, no princípio era o verbo, ou no princípio era aquele que é a palavra. Este termo no grego seria en arche en ho logos, que significaria, arche, seria mais ou menos que vem de arque ou arquia. Já ouviram falar de monarquia? Mono de um, arquia de primeiro. O primeiro é um só, um rei, monarquia. Então a mesma palavra tem essa origem de primeiro, principado ou autoridade em si. Então, em princípio, ou no princípio, era o Logos. Vocês já ouviram falar, provavelmente, do Logos da Bíblia, de João, Logos. Só que é uma palavra que desperta muito interesse de teólogos. Esse Logos é um termo muito interessante, que é traduzido ou por palavra ou por verbo. Não conheço outra tradução aí, mas geralmente por verbo também. Esse texto ele é comentado com muito gosto, enchem a boca para falar o que é o Logos, porque ele é objeto de filosofia, sabe? De sentar e ficar comentando as coisas, os mistérios. Logos. Mas isso principalmente porque consideram, obviamente, que João teve essa habilidade ímpar de falar de Deus, do Deus encarnado, com uma sociedade de cultura grega, que ainda tinha uma grande influência da filosofia grega. Então, para falar com essa sociedade, apresentar Deus encarnado a essa sociedade, ele usa essa palavra para trazer essa profundidade toda. Para os gregos, essa palavra logos, geralmente associada aos estoicos. Você pode falar, está começando a entrar em filosofia grega. Não, isso aqui é citado na Bíblia, vamos falar. É citado na Bíblia, então, filósofos é uma escola filosófica, é um posicionamento filosófico, assim, digamos. Esses filósofos gregos em si, não são todos, mas estes, eles acreditavam que logos é o princípio racional que move todo o universo. Então, a razão, o princípio racional pelo qual todas as coisas existem. Então, tudo que existe tem uma razão por trás, uma só, o Logos. E essa razão, esse princípio racional, para eles é o Deus. E não existe um Deus que sustenta e cria todas as coisas, a não ser a razão, o Logos. Então, os estoicos pensam desta forma. Então, chegar num estoico, começando assim, no princípio era o Logos. Todas as coisas foram feitas por ele, sem ele nada do que existe teria sido feito. Então, pegando o primeiro trecho do primeiro versículo e o versículo 3. Ele falaria, concordo. O Logos, ele é o motivo, a razão pelo qual as coisas existem e acontecem. Isso é profundo demais para um filósofo grego entender como funciona todo o universo. Tudo que existe. Ele fala, tem muita informação, é muita coisa inteligente. Imagine, quem aqui consegue explicar exatamente por que está chovendo? Quem aqui consegue explicar exatamente? Tem que estudar bastante, tem que estudar junto com o Luan lá, a geografia, tem que ir para meteorologia, tem que ir para outros campos aí de física e de não sei o que mais, para você entender completa e exaustivamente uma fração da informação toda. Então, o que faz tudo isso girar? Quem gira essa engrenagem do mundo?
Aí o estoico falava, o logos, a razão por trás de todas as coisas. Pois bem, então, logos pode se referir ao pensamento interno, daí a razão, ou até mesmo a ciência em si. Então, a razão que alguns defendem ser uma possível tradução do logos. Então, poderia, não tão adequadamente, mas poderia ser traduzido, no princípio era a razão. E a razão estava com Deus, e a razão era Deus. Mas não seria tão assertiva essa tradução, porque isso é bem grego. Se a gente mudar um pouco, vamos sair dessa civilização, vamos para os hebreus. Vamos olhar o Antigo Testamento para entender o que João quer trazer aqui. Então, no Antigo Testamento também cita a palavra. E às vezes que o Antigo Testamento cita a palavra, mas aí, como é em hebraico, fala dabat, não sei se é assim que se diz, ela geralmente, a palavra está ligada à atividade poderosa de Deus na criação, na revelação e na libertação. Então, geralmente associado a esses três. Então, na criação de todas as coisas, na revelação de si, vou revelar uma coisa aos homens, e também na libertação, vou libertar os homens. Então, através da palavra, então, fazendo uma comparação apenas, mas através do logos de Deus, Deus cria, Deus revela, Deus liberta. Então, nesse sentido, também podemos, traduzindo este termo por palavra, termos algo que reflete muito mais a ação de Deus no Antigo Testamento. Se é dito que o Senhor fala ao profeta Isaías, por exemplo, Isaías 7, versículo 3. Isaías 7, 3, só a parte A. Então, o Senhor disse a Isaías. Estamos vendo que o Senhor proferiu palavra. O Senhor disse a Isaías. Em outro lugar, nós lemos, Isaías 38, 4, tá? Isaías 38, 4 diz, a palavra do Senhor veio a Isaías. Então, Deus disse, ou a palavra veio. O verbo veio a Isaías, ou o logos veio a Isaías, na nossa comparação. Então, nesse sentido, é a palavra sendo utilizada para revelação. Ainda, mediante a palavra do Senhor foram feitos os céus. Salmos 33, 6. Mediante a palavra do Senhor foram feitos os céus. Então, a palavra sendo utilizada para a criação, ou a gente pode considerar até Gênesis 1, 3. E disse Deus, e disse, haja luz, e houve luz. Então, a palavra é utilizada para criação, revelação, criação. Ou Isaías 55, o 11 e a primeira parte do 12. Isaías 55, 11 e primeira parte do 12. Assim também ocorre com a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas fará o que desejo e atingirá o propósito para o qual a enviei. Vocês sairão em júbilo e serão conduzidos em paz. Então, a palavra sendo utilizada para libertação. Então, vinculada a revelação, criação, libertação, a palavra no Antigo Testamento é a poderosa autoexpressão, como Deus expressa a si mesmo para os homens, na criação, na revelação, na salvação. Então, para João, essa palavra, esse Criador, esse revelador, este libertador e salvador, no que era a palavra de Deus agora é uma pessoa, se tornou uma pessoa. Toda essa expressão de Deus para criar, toda essa expressão de Deus para se revelar, toda essa expressão de Deus para libertar agora é um bebê, é uma criança. É isso que João está dizendo. Então, a palavra é a expressão de Deus. E agora se expressa de forma inigualável, como um homem, em carne. Então, entendam, se a gente não tivesse isso, é muito
difícil para o homem compreender algo sobre Deus. É impossível para a mente humana captar realmente o que é Deus. Deus se fez um de nós para o entendermos. Estava recentemente discutindo, coisas aleatórias, né? O paradoxo de Zenão. Também é filosofia grega por acaso, tá? Mas é filosofia grega também. Paradoxo de Zenão, com professor de física, inclusive. Zenão, também um filósofo grego, ele queria explicar sobre o infinito, sobre a impossibilidade de entender o infinito, coisa muito difícil mesmo. Mas, usando algo fácil para os gregos, uma corrida, parece uma fábula, né? Entre um herói deles, Aquiles, e uma tartaruga, o qual a tartaruga sairia na frente e Aquiles depois. Ele usou isso, e a explicação é mais longa e mais filosófica ainda, mas eu vou tentar adaptar para o que nos aproveita. Aquiles iria correr para chegar até a tartaruga. Bom, para correr o caminho todo até a tartaruga, ele tem que correr metade do caminho, certo? Para correr metade do caminho, ele tem que correr metade da metade do caminho, certo? Mas antes de correr metade da metade do caminho, ele tem que correr metade da metade da metade do caminho, certo? E antes disso, ele tem que correr metade da metade da metade da metade. Quando eu vou terminar? Nunca. Isso é infinito. Não acaba. No final das contas, Aquiles nunca vai alcançar a tartaruga. Por quê? É um herói e uma tartaruga. Mas ele tem que correr metade. Depois. Não, mas antes disso, metade da metade. Antes disso, metade da metade. Vai dividindo, vai dividindo, vai dividindo. Se a gente for, isso daí é utilizado por matemática, meio, mais um quarto, mais um oitavo, mais um 16, nunca vai dar 2. Nunca vai chegar no caminho. 1 mais isso nunca vai chegar. Nunca chegará. Na filosofia, o infinito destrói os nossos cérebros. O infinito é muito difícil de ser entendido. Uma das coisas, então, que Zenão nos ensina é que é impossível entender adequadamente o infinito. Não faz sentido. Só que o pessoal, tudo assim é verdade, Aquiles nunca vai alcançar a tartaruga. Se colocar uma tartaruga em Aquiles, passou, vai falar, passa sim. Se for 100 metros, daqui a uns minutos ele já está longe da tartaruga. Aí você fala, peraí, mas não dava e agora é normal? Por quê? Porque foi tornado finito. O infinito foi tornado finito. E quando no nosso mundo a gente olha as coisas finitas, é possível entender. Mas se nós começarmos a pensar nas coisas infinitas, nós não vamos entender. Sabe o que Deus fez? Sabe o que o infinito fez? Tornou-se finito por você, para ser entendido. O infinito, ele nasceu. Então, ao olharmos para uma manjedoura, podemos conhecer Deus. Podemos ver a finitude de um Deus infinito. Deus começa e termina ali, perante os nossos olhos. Olha isso, Deus infinito começa e termina perante os olhos daqueles que estão lá. Então, ele não tem mais do que 60 centímetros quando nasceu, considero eu pela normalidade aí, e não pesa mais do que 5 quilos também, aposto eu, dentro da normalidade aí. O infinito, então, tem início e fim. Naquele momento da manjedoura, o infinito tem um início e um fim, bem visíveis. O Criador se fez parecido com a criatura. Por quê? Para ser conhecido por nós. Para que você o conheça. Para que você o entenda. Para que você se dobre perante Ele. Para que você encontre a felicidade e a salvação nele. É interessante que num seriado, num filme de suspense, numa novela, geralmente, eles deixam aquelas verdades mais importantes para o fim. Sim, para você ficar esperando, chegar naquela parte e mostrou que você, não acredito, não esperava isso, me surpreendeu. Essa é a expectativa que se cria assistindo. Mas,
por mais que muitas obras façam isso de forma espetacular, João aqui não faz nada disso. Ele faz o total ao contrário. Em vez de esperar crescer para chegar no clímax e falar, esse é Deus. Não. No capítulo 1, ele já começa falando, olha, vou começar a falar daquele que é Deus, que move todas as coisas, ele é o principal. Esse que eu vou citar para vocês, a vida dele, ele é Deus, tá? Deus. Agora vamos começar. Enquanto a gente vê os outros evangelhos de uma mesma ótica, com outra forma de revelação, mais dando claras pistas do que revelando lá diretamente como João faz. Então, João coloca a verdade mais profunda já no 1º capítulo, anunciando o Logos eterno se fazendo carne. Ele começa assim. E aí você chega com essa informação para um estoico, você chega com essa informação de que o princípio que rege o universo, a razão infinita por detrás de todas as coisas, que criou e sustenta todas as coisas, está ali. Sabe essa razão? Ela acaba de molhar os panos que colocaram-lhe por fraldas. Ela está ali frágil, dependendo de colo e amamentação. A razão que move todas as coisas, a razão que gira o mundo, a razão que faz o sol brilhar, fez as suas necessidades ali, precisa ser trocado os panos dela. O que um estoico vai pensar? O que um filósofo vai pensar? Loucura. Essa pessoa está louca. Então entenda, o poder que fez tudo existir e a tudo mantém, não conseguia andar. Ele se fez frágil por nós. Aquele que sustenta desde o pequeno peixe lá no oceano, ou alimenta os maiores reis deste mundo, está ali chorando, está ali com fome. Essa loucura do Evangelho é a demonstração do que esse Deus, do que essa palavra fez por nós, ao se tornar carne e viver entre nós. É o Deus conosco, o Emanuel. É o Deus aqui com a gente, sendo como nós, sendo igual a nós, nas nossas, suscetível às paixões, suscetível aí à fome, à sede, às demandas físicas. Mas Ele é o tabernáculo, a habitação, o templo de Deus entre nós. Deus está conosco. Deus está conosco. Então, deste primeiro ponto, nós somos chamados a adorar a Deus, pela palavra eterna que se encarnou. Nós somos chamados a nos render ao Logos eterno, que se fez carne para que você pudesse conhecer a Deus. Mas quando nós olhamos para a manjedoura, o que nós conhecemos? A princípio, vamos para o segundo ponto, nós conhecemos a glória de Deus. Segundo ponto, vimos sua glória. E o verso traz, prosseguindo o versículo 14, vimos a sua glória, glória como do unigênito vindo do Pai. Vimos a sua glória, glória como do unigênito vindo do Pai. Quando vimos quando vimos aquele que é a palavra, o que vimos? Quando olhamos para esse Jesus, este bebê nascido na manjedoura, ou esse Jesus das bodas de Canaã, ou o Jesus do Sermão do Monte, Jesus dos milagres, o que nós vemos quando olhamos para Jesus? Vemos a glória de Deus. É isso que deve ser visto. E a glória, quando a gente cita glória, deixando aí mais conceituado, apesar de ser um dos mais difíceis de todos de conceituar, a honra, o esplendor, o brilho, a dignidade, a reputação, a reverência a Deus. Sabe, de tudo aquilo que Deus é,
na fama devida a Deus pelo que Ele é, e a celebração dessa fama, isso a gente chama de glória. A gente pode até fazer aquela comparação, hoje, Messi e a Argentina não tiveram a sua glória, a sua fama devida pelas coisas que fizeram, as coisas que eles são, o que eles... Então, isso daqui nos lembra a glória, uma celebração daquilo que é. No caso de Deus, a glória principal e a glória original, nós estamos falando de tudo aquilo que Deus é, de todos os atributos de Deus, de todas as características do nosso Deus, tudo é maravilhoso, tudo é digno, tudo é louvável, tudo é adorável, existe um brilho, existe uma beleza muito grande, e tudo isso demanda então, glória a Deus. Essa é a sua glória. Então, a glória de Deus é o brilho de tudo o que Deus é. Todos os seres criados podem contemplar a beleza dessa luz de Deus e se alegrar nela. Essa glória tem vários pontos de brilho, de luz, em toda a criação. Toda a criação demonstra a glória de Deus. A gente pode ver isso claramente em Isaías 6:3. Isaías 6:3. Que diz: e proclamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, a terra inteira está cheia da sua glória. A terra inteira está cheia da sua glória. Podemos também ir para o Salmo 19. Salmo 19, de 1 a 4. Ele mostra também como essa glória é exibida. Os céus declaram a glória de Deus. Os céus declaram a glória de Deus. O firmamento proclama a obra das suas mãos. Um dia fala disso a outro dia. Uma noite o revela a outra noite. Sem discurso, nem palavras, não se ouve a sua voz, mas a sua voz ressoa por toda a terra, e as suas palavras até os confins do mundo. Um dia após outro dia, os céus, o entardecer à noite, nós temos a proclamação em todas as coisas criadas da glória de Deus, da beleza de Deus, da majestade do nosso Deus. Numa bela cachoeira, lá no meio de uma vasta mata, Deus demonstra a sua glória. Num entardecer alaranjado, com nuvens escuras contornadas de amarelo, Deus demonstra a sua glória. Numa belíssima constelação que nenhum homem ainda viu, ou nas cores de um animal marinho no fundo do oceano, onde nenhum homem explorou ainda, Deus também demonstra a sua glória. Num copo de água em meio a uma grande sede, Deus demonstra a sua glória. Num casamento entre noivos apaixonados, Deus demonstra a sua glória. Numa bela mesa farta com a família reunida, Deus demonstra a sua glória. Numa esmola dada a alguém que não tem comida nem família reunida, Deus demonstra sua glória. Portanto, Romanos 1:18, falando dessa glória, Romanos 1:18 diz: portanto, a ira de Deus é revelada do céu contra toda a impiedade e injustiça dos homens que suprimem a verdade pela injustiça. E o versículo 21, Romanos 1:21. Porque, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, mas os seus pensamentos se tornaram fúteis e os seus corações insensatos se obscureceram. Com toda a terra cheia da glória de Deus, demonstrando sua glória, essa demonstração da natureza da glória de Deus não é suficiente para que o nosso coração glorifique a Deus. Nós precisávamos de uma glória especial e completa a ser revelada a nós, para transformar os nossos corações, e a partir daí sim,
vermos em todos os lugares a gloriosa presença do poder e divindade de Deus registradas na criação. Essas revelações de glória são pontos de luz expressa nas criaturas, mas Deus decidiu mostrar sua glória e sua própria glória em si mesmo, de forma completa, de forma perfeita, como nenhuma cachoeira ou nenhuma caridade pudesse fazer. Mais do que mares, mais do que céus, mais do que a natureza, mais do que toda boa ação, há uma revelação completa da glória de Deus, colocada para dormir em uma manjedoura. Imaginem a revelação completa da fama, do poder, da divindade, da majestade de Deus, da santidade de Deus, a revelação completa, colocada para dormir numa manjedoura naquela noite. Mesmo a revelação que nós tínhamos, revelação que nós temos ainda, nas Escrituras antecedentes, não pode competir com essa revelação da glória. Vamos para Hebreus 1, de 1 a 3. Terceiro também, acredito que eu vou ler só o princípio dele. Hebreus 1, de 1 a 3. Há muito tempo, Deus falou muitas vezes e de muitas maneiras aos nossos antepassados por meio de profetas. Mas, nesses últimos dias, falou-nos por meio do Filho. Através do Filho, Ele fala a nós. Quem é o Filho? A quem constituiu herdeiro de todas as coisas, e por meio de quem fez o universo. E o versículo 3, de uma forma muito linda, ele fala: o Filho é o resplendor da glória de Deus, e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Entendam, nós fomos criados à imagem de Deus, à semelhança de Deus, como mostradores, exibidores de Deus à criação, também como criação, mas com a imagem de Deus. Mas por causa do pecado, essa imagem é distorcida em nós. Mas em Cristo, a imagem perfeita, a expressão perfeita de Deus é demonstrada ao mundo. Ele revela perfeitamente quem é Deus a todas as coisas criadas. A palavra, o Logos, a própria autoexpressão de Deus, que estava com Deus e era Deus, tornou-se carne. Ela vestiu nossa humanidade, porém sem pecado. Deus escolheu se fazer conhecido, final e definitivamente, em um homem real e histórico. Quando a palavra se tornou carne, Deus se tornou homem. Nós vimos sua glória no amor de Jesus. Nós vimos sua glória nos milagres de Jesus. Nós vimos a sua glória nas palavras de Jesus. Vimos a sua glória na conduta perfeita e sem pecados de Jesus. Vimos a sua glória na cruz. E vimos a sua glória na ressurreição. Somente através de Jesus nós vimos a exata expressão da glória de Deus. Entendam, mais uma vez, nesse Natal estamos cantando sobre a glória encarnada, nós estamos ouvindo sobre a glória encarnada, nós festejaremos. Muitos usam apenas a desculpa, mas verdadeiramente devemos festejar a glória encarnada, o Cristo que veio a nós. Mas a pergunta é: você realmente viu a sua glória? Realmente vimos essa glória? Porque quando você olha as coisas mais belas desse mundo, você expressa uma satisfação sem igual. Mas se você diz que vê a expressão máxima de toda a beleza, de toda a divindade, de tudo aquilo que é bom no mundo, se você viu a sua glória, como você não transborda em adoração? Como não se prostrar? Como não adorar? Como não se render? É possível ver a glória do Altíssimo e não o glorificar com todo o seu ser?
Se você está apático perante essa glória, pense sem medir essa autoavaliação. Você viu a sua glória? E por fim, terceiro ponto, graça e verdade. Última parte do versículo, graça e verdade. Cheio de graça e de verdade. Então, como último ponto, a glória de Deus, manifestada na palavra encarnada, era cheia de graça e de verdade. Não apenas poder, mas poder gracioso. Não apenas beleza, mas a verdadeira beleza ali estava. Isaías 9, bem próximo do que foi lido já, mas versículo 2. Isaías 9, 2. Diz que o povo que caminhava em trevas viu uma grande luz. Sobre os que viviam na terra da sombra da morte, raiou uma luz. Vendo Jesus, imagine você numa grande escuridão e acesa a luz. Dói. Afinal, essa graça e verdade reveladas ali em toda a glória e majestade de Deus, em Jesus Cristo, incomoda as trevas. João também fala dessa luz que veio. João 1, versos 9 a 11. João 1, de 9 a 11 diz: estava chegando ao mundo a verdadeira luz, que ilumina todos os homens. Aquele que é a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o reconheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Essa verdadeira luz veio a nós, mas o mundo não reconheceu, os seus não receberam essa luz. A glória foi vista pelos homens, Jesus foi contemplado por pecadores. Ainda assim, vendo a própria glória de Deus, rejeitaram a luz. Afinal, a luz não veio para se curvar e agradar às trevas, mas para iluminar, e a luz incomoda as trevas. João 3, esse mesmo João registra, João 3, 19 e 20. Este é o julgamento. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas e não a luz, porque as suas obras eram más. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, temendo que as suas obras sejam manifestas. Com medo da verdade, eles odiaram a luz. Com medo de perderem os seus reinos de mentira, eles odiaram a palavra que se fez carne. Com medo do interior de seus corações mal serem revelados, eles odiaram a mensagem gloriosa da verdade. Com medo de terem pecadores se arrependendo e sendo perdoados, homens odiaram a gloriosa graça. Não é isso que nós vemos no Herodes querendo matar a criança? Não é isso que nós vemos nos líderes judeus querendo matar Jesus por aceitar pecadores? O mundo não compreende essa luz, que é cheia de graça e cheia de verdade. Jesus é a encarnação da palavra de Deus, onde podemos ver a glória de Deus, cheia de graça e de verdade. Jesus não veio agradar ricos e autoridades, ele revelou a verdade de Deus. Jesus não veio condenar pecadores e fracos, mas oferecer alívio e salvação pela graça. Verdade e graça. Deus desejou encarnar para que a sua graça e verdade pudessem ser vistas por seres humanos em um humano. Nós precisamos ver como a verdade, como a graça eternas seriam revelados numa atitude para com o próximo. Como a perfeição agiria mediante um confronto. Nós precisamos ver graça e verdade em um homem, em um humano. Essa mensagem de verdade e graça
é o evangelho que pregamos e que salva o pecador. Não precisamos negar a mensagem da verdade, pois haverá quem creia. Não devemos afastar essa mensagem dos pecadores para mantê-la verdadeira, pois todos os que são chamados pela graça. E eles serão feitos filhos. Todos os que chamados vierem até Cristo serão feitos filhos. João 1, 12 e 13. Por mais que eu queira muito, eu gosto muito desse versículo 14, e considere um versículo chave sobre a encarnação aqui em João 1, ele não é, na estrutura aqui, o principal. A parte central, pelo menos, a parte central, na maioria das propostas de estruturação, existe discussão até nisso, com certeza, mas é sobre o direito de se tornarem filhos de Deus. Essa é a parte central da encarnação de Cristo, nesse diálogo de João conosco. Então, João 1, 12 e 13 diz: contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Recebe, crê, torna-se filho, nascido de Deus. Aquele que recebe, aquele que crê, torna-se, tem o direito de ser chamado filho, nascido não de vontade de homem, mas nascido de Deus. Tudo isso porque vimos a sua glória, cheia de graça e de verdade. Tudo porque Deus desejou se fazer um bebê. Tudo porque Deus desceu em resgate de cada um de nós. Homens se tornando filhos de Deus, porque Deus se tornou filho do homem. A nossa conclusão é que há glórias incomparáveis, insondáveis, de beleza sem igual em Jesus, o Verbo encarnado. Que seja uma semana para nós refletirmos e exultarmos esse Jesus. Que seja uma semana para contemplarmos aquele que, na sua humilhação, se fez carne e habitou entre nós. Que seja uma semana para refletirmos sobre a palavra encarnada, o Deus que veio a nós. Que seja uma semana para refletirmos sobre essa glória vista, a revelação da perfeição, do eterno, do infinito. E que essa glória, cheia de graça e de verdade, a forma que Deus manifestou-se em sua glória, confirma o seu caráter, confirma quem Deus é, um Deus gracioso, um Deus verdadeiro. Vamos orar? Santíssimo Deus, nosso Pai, nós lhe agradecemos por este pequeno versículo que traz verdades tão profundas, que pelo Teu Santo Espírito, se pudermos enxergar a glória aqui, podemos enxergar a glória em Cristo e podemos nos regozijar abundantemente neste Natal. Ó Deus, não nos deixa apáticos. Sabemos que esta data do dia 25 de dezembro é só uma data escolhida e por ocasiões incertas e por pessoas incertas, mas nós também convencionamos dedicar alguma reflexão sobre o nascimento de Cristo e não há outro prazer para nós senão Cristo. Que toda a glória revelada em Cristo seja a nossa alegria, que esta verdade e esta graça sejam abundantes como são em Cristo, também aos nossos olhos, mediante o ensinar do Teu Santo Espírito. E nos abençoe para que possamos louvar e adorar ao Rei que veio a nós. Em nome de Jesus nós oramos. Amém.